Amor, que grande amor encheu meu ser. Graça e paz, meus queridos irmãos, graças e paz, meus queridos discípulos. Nós estamos aqui agora para ministrar nossa sexta lição do nosso discipulado, das nossas células de edificação. Que a graça de Jesus, a unção e a bênção de Deus se manifestem na sua vida. O tema que nós vamos ministrar nesta célula, ou começar a ministrar, eu não sei se vai ser o tempo suficiente para a gente ver tudo que nós separamos aqui para falar, mas o tema é Igreja Apostólica, a igreja de duas asas. Igreja Apostólica, a igreja de duas asas. Quero que você repita comigo, aonde você estiver aí reunido na célula, na casa onde você está com o seu discipulador, várias vezes. Vamos repetir umas 5 vezes agora. Vamos lá? Primeira vez, repetem comigo. Faz assim com a sua mão, ó. Faz assim um dedão assim de legal. Diz assim: Igreja Apostólica, a igreja de duas asas. Mais uma vez: Igreja Apostólica, a igreja de duas asas. Igreja Apostólica, igreja de duas asas. Igreja Apostólica, igreja de duas asas. Igreja Apostólica, igreja de duas asas. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Mateus 28, 18 e 20. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, ide. Por que, portanto, ide? Porque me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Por que, portanto, ide? Porque me é dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus envia a sua igreja. Por que Jesus envia a sua igreja? Porque é dado a ele todo o poder, tanto no céu como na terra. A primeira etapa do plano da redenção de Deus para o homem chegou ao seu final, e agora Jesus tem a necessidade que a segunda etapa comece. Então esse portanto ide quer dizer, a primeira etapa do plano de redenção de Deus terminou, e agora vai começar a segunda etapa do plano de redenção de Deus. Na primeira etapa tivemos o pagamento do salário do pecado por Jesus e a derrota legal de Satanás. Essa é a primeira etapa da redenção, é operada por Jesus. A segunda etapa, que é a que vai começar, que Jesus está dizendo, portanto, ide o quê? Começar a segunda etapa. A primeira terminou. Jesus cumpriu o seu projeto, Jesus cumpriu o seu plano, Jesus cumpriu a sua missão. Ele veio, viveu em santidade, pagou o preço do pecado, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Quer dizer, a minha missão foi cumprida. O salário do pecado, que é a morte, foi pago. Em santidade eu vivi, o Pai me ressuscitou. Agora eu vou subir aos céus. Mas a segunda etapa da redenção tem que começar. E quem vai operar a segunda etapa da redenção é a igreja. Então a segunda etapa da redenção, ela não é mais operada por Jesus. A obra de Jesus terminou.
agora vai começar a obra da igreja. Então, na segunda etapa, teremos a expulsão prática e definitiva dos demônios na vida dos homens e na terra, e a coroação do Messias pela igreja. Amém? Então eu espero que você esteja entendendo, que esteja se situando, porque aí eu vou situar para você, mostrar para você que a igreja, o que é uma igreja apostólica, uma igreja de duas asas. Então, primeiro, olha, na primeira etapa da redenção, Jesus foi o agente. Primeira etapa da redenção, Jesus, ele foi o agente. Jesus é o segundo Adão. Na primeira etapa da redenção, Jesus é o agente. Ele é, em primeiro lugar, ele é o segundo Adão. Olha bem o que é que diz Romanos, capítulo 5, verso 12 e 15. Romanos, capítulo de número 5, verso 12 e 15, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todo mundo se tornou pecador através do pecado de Adão. Adão pecou, o germe do pecado, o vírus do pecado, a doença do pecado entrou na humanidade, entrou na civilização. Então, como o pecado entrou por Adão, pelo primeiro Adão, e o mundo todo se tornou pecador, agora, para que o pecado saia do mundo, é preciso que venha um homem que viva em santidade. Então, durante milênios, séculos, foi esperado que um homem viesse, mas esse homem não se limitou. Então Deus enviou o seu próprio Filho, transformou-o em homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, está escrito em Efésios. Antes assumiu a forma de homem, e na forma de homem servo, e servo até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então aí é Jesus Cristo se colocando como segundo Adão. Segundo Adão. Então Jesus vem como segundo Adão, não peca, vive em santidade, vence o pecado, desce às regiões mais profundas do inferno, toma as chaves da morte e da vida, e diz: aonde é que está a morte, a tua vitória? Vencida foi a morte pela vida. Então Jesus Cristo vence a morte e ressuscita ao terceiro dia. É o segundo Adão se manifestando para redimir. É a missão de Jesus. Segundo lugar, olha aqui, ó, próprio versículo aqui: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o projeto de salvação é estabelecido através de Cristo, o segundo Adão. Por Jesus nós temos a salvação, por Jesus nós temos a vida eterna. Então essa é a primeira obra que Jesus realiza. A segunda obra realizada por Jesus é a seguinte, ó: Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós e venceu o pecado e a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a salvação está consumada. Salvação é um fato consumado. Estamos salvos pela fé em Cristo Jesus, que veio, que andou em santidade, que morreu, ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Agora é só crer, o preço já foi pago. Continuando, terceiro aspecto da obra de Jesus: Jesus despojou os principados e as potestades. Colossenses capítulo 2, 13 e 15 diz assim: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Coisa maravilhosa, né? Perdoando-vos todas as
ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E aí então ele despojou os principados e as potestades, e cravou a cédula de culpa que era contra nós na cruz do Calvário. Então o inferno, os principados, as potestades, todo o poder do mal já foi aniquilado, foi vencido. O diabo legalmente, está entendendo? O diabo legalmente ele já foi vencido. Legalmente o diabo já foi derrotado, porque o diabo tomou posse do mundo, o diabo tomou posse da terra, o diabo tomou posse das pessoas por causa do pecado de Adão. Adão pecou, a maldição entrou no mundo, então o diabo entrou pela brecha da legalidade do pecado, pelo espaço da legalidade do pecado. Mas vindo o segundo Adão, que é Jesus Cristo, morrendo na cruz, sendo santo, pagando o preço, Deus o ressuscita. Então a legalidade do pecado é tirada de sobre a humanidade e é despojado, quer dizer, o poder do diabo é tirado, o direito legal do diabo mandar sobre a terra é aniquilado. Então Satanás, observe, entenda, Satanás não tem mais direito legal de operar na terra. Esse direito lhe foi legalmente tirado por Jesus quando ele foi cravado na cruz, sem ter pecado, se fez pecado por nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda etapa da redenção, agora na segunda etapa, essa foi a primeira etapa da redenção, espero que você esteja entendendo. A primeira etapa da redenção, Jesus é o agente. Na primeira etapa da redenção, Jesus é o agente. Repete comigo, vamos lá, todo mundo junto agora. Vamos lá? Diga comigo. Na primeira etapa da redenção, Jesus é o agente. Agora, a segunda etapa da redenção. A segunda etapa da redenção, quem é o agente? É a igreja. Preste atenção, olha, segunda etapa da redenção, o agente é a igreja. Igreja é o agente da segunda etapa da redenção. Por isso que Jesus está dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. Jesus está dizendo: agora chegou a hora da igreja, agora chegou a vez da igreja, agora chegou o tempo da igreja. A minha obra eu já fiz, eu já desci a terra, eu já paguei o preço do pecado, eu já andei em santidade, eu já despojei os principados, tirei o direito legal de Satanás de mandar, e agora eu estou dando esse direito à igreja. Então agora é a hora da igreja, chegou o tempo da igreja, chegou o período da igreja agir, A igreja é constituída corpo de Cristo e agente da redenção em todos. Efésios 1, 22 e 23, veja bem, Efésios 1, 22 e 23 diz assim: sujeitou todas as coisas aos seus pés. Jesus sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então olha bem, ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés, e ele se constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo do Senhor, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja é a plenitude do cumprimento das promessas em todos. Então aonde nós vamos ter a plenitude do cumprimento das promessas em todas as pessoas? Na igreja, que é o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. Então veja bem, Jesus Cristo ele começa a obra da redenção, mas ele dá à igreja, tornando-a seu corpo, o poder pleno de estabelecer a salvação, de estabelecer o reino do Messias, de estabelecer a libertação, de expulsar o demônio da terra e dos homens. Então quem vai operar a expulsão dos
demônios da terra e dos homens é a igreja. Expulsar um demônio que legalmente já foi vencido, legalmente já foi despojado. Não há mais poder no demônio, ele não tem mais autoridade. Agora Jesus diz: eu sou a cabeça da igreja, a igreja é o meu corpo, coloco todas as coisas debaixo dos pés da igreja, e ela é a plenitude que faz tudo em todos. Então, a plenitude da realização está na igreja. Por isso que Jesus diz: ide, chegou a hora da igreja ir. Ir porque é a hora da igreja agir, cumprir o seu projeto, de cumprir o seu plano, de cumprir a sua participação na redenção, que é estabelecer a salvação, estabelecer a redenção. Isso é obra da igreja. Por isso que também o apóstolo Paulo diz que os anjos, pastor Osmar, os anjos anelaram fazer a obra da evangelização. Os anjos anelaram fazer discipulado. Tinha vontade, os anjos queriam, mas não lhes foi permitido. Porque o papel do discipulado, o papel do ensino, o papel da evangelização do mundo das nações cabe à igreja. É a igreja que tem que exercer esse papel. Continuando, na segunda etapa da redenção, a igreja é o agente. Segundo lugar, a criação espera a manifestação da igreja. A criação espera a manifestação da igreja. Há uma expectativa de toda a criação da manifestação da igreja, de que a igreja cumpra, de que a igreja realize a sua obra da redenção. Romanos 8,19, olha o que é que diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer que o mundo todo no pecado está esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Que a igreja se imponha no mundo como corpo de Cristo. Que a igreja chegue diante de Satanás, que está dominando alguns homens. A igreja chegue diante de Satanás, que está dominando algumas cidades. A igreja chega diante de Satanás, que está dominando alguns sistemas, e a igreja diz: ó, quem vai dominar aqui não é Satanás, é nós. Deus, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nos deu autoridade, nós somos o corpo de Cristo, a plenitude que faz tudo em todo, e agora nós vamos pulsar o mal da terra, e nós vamos estabelecer o reino, implantando a palavra e o Espírito Santo, para que aonde Satanás reinava, quem vai reinar é o Espírito Santo. Aonde Satanás morava, no coração das pessoas que Satanás morava, vai morar o Espírito Santo, porque vós sereis o templo do Espírito Santo. Então esse é o papel da igreja. Entrar na sociedade, entrar nas cidades, entrar nos meios, nos locais e implantar o reino de Cristo Jesus, que já foi conquistado na cruz do Calvário através da sua ressurreição. Terceiro, aqui, agora veja bem, então essa é a missão da igreja. Missão da igreja: chegou a hora da igreja, chegou a vez da igreja, a igreja está estabelecida, a igreja está convocada, a igreja está enviada. Sinta-se, meu irmão, sinta-se, a minha irmã, chamado, sinta-se convocado, sinta-se enviado, sinta-se corpo de Cristo, sinta-se a plenitude daquele que faz tudo em todos. Então chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou o nosso tempo. O reinado de Satanás já acabou. Ele já perdeu o seu direito legal de mandar. O direito legal de mandar está na igreja, está em nós, está em você. Então nós temos que entrar dentro das casas, dentro dos lugares, dentro dos ambientes, na sociedade, nas cidades, e proclamar o reino de Deus. E o diabo, Satanás, vai ter que recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Está escrito. Isso não quer dizer que a igreja de Deus vai ficar resistindo aos ataques de Satanás. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra os ataques da igreja. Então, Jesus está dizendo: ide. Jesus está dizendo: vocês têm que ser atacantes. Uma igreja agressiva, uma igreja que avança, uma igreja que é o corpo de Cristo, uma igreja que é a plenitude de Cristo e que faz tudo em todos. É assim que nós temos que nos sentir, é assim que
você tem que se sentir dessa maneira, porque é assim que é. É assim que é. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós e nos deixou aqui um legado, uma ordem, cumprir a segunda etapa da redenção, que é estabelecer o reino na terra, botar esse espírito maligno, esses demônios, essas maldades para fora do mundo, porque já não tem mais direito nem poder legal de estar aqui na terra. O direito é nosso, o direito é meu, é seu, como igreja de Jesus. Agora, a igreja de Jesus deve avançar. A igreja de Jesus deve avançar com as suas duas asas de águia. A igreja de Jesus deve avançar com as suas duas asas de águia. Vamos recitar todo mundo junto, vamos dizer todo mundo junto. Você que está aí também na célula, na casa, ouvindo o discipulado agora, repete comigo. Repete, levanta sua mão assim, ó. Levanta a mão. Quero ver você com levantada aí em casa, na célula. Levanta sua mão. Diga comigo assim, 1, 2, 3 e já. Diga: agora a igreja de Jesus Cristo deve avançar com as suas asas de águia. Vamos de novo. Agora a igreja de Jesus deve avançar com as suas duas asas de águia. Agora a igreja de Jesus deve avançar com as suas duas asas de águia. Não vamos falar agora deve, não. Vamos falar vai avançar. Vamos lá, todo mundo junto. Agora a igreja de Jesus vai avançar com as suas duas asas de águia. Amém? Ela é a plenitude de Deus, ela é a plenitude de Cristo. Nós somos a plenitude de Cristo. Quais são as duas asas da igreja? Quais são as duas asas da igreja? Veja bem, a primeira asa da igreja é a asa do governo. A asa do governo é a primeira asa da igreja, a asa do governo. E a segunda asa da igreja, a segunda asa de águia da igreja, é a asa da conquista. Então, olha, as duas asas da igreja, comigo aqui, ó. A igreja tem que voar, a igreja tem que conquistar como uma águia que voa veloz e forte, com as suas duas asas de quase 2 metros de comprimento. A asa do governo, olha aqui, ó, está vendo aí? A asa do governo e a asa da conquista. A asa do governo e a asa da conquista. Então nós vamos ver agora, vou estudar agora com você a asa do governo e a asa da conquista, que a igreja tem que voar assim, ó, com as duas asas. Ela não pode só voar com a asa do governo. Tem como a igreja voar só com a asa do governo? Tem? Não tem. Um pássaro não consegue levantar voo só com uma asa. Então, para a igreja conquistar em voo, ela precisa usar as duas asas. Porque se ela não voar, uma águia, ela consegue viver com uma asa só? Consegue viver. Uma águia consegue comer com uma asa só? Consegue. Mas só que ela vai conquistar a nível da terra. Uma águia que só tem uma asa funcionando, ela deixa de ser águia e vira galinha. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, meu discípulo? Uma igreja que voa só com uma asa, ela deixa de ser plena. Ela não vive na plenitude, ela não anda na plenitude. Como uma águia, se tiver só a asa do governo, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir levantar voo e ela vai conquistar só nas regiões rasteiras. Se ela só usar a asa da conquista, então ela não tem governo e também ela não vai voar. A igreja com a asa da conquista somente, ela não consegue voar. Suas conquistas só são a nível de terra, a nível inferior, não a nível superior. Então eu vou falar para você o que é a asa do governo, o que é a asa da conquista, para que você veja que a igreja tem que voar com essas duas asas. Vamos primeiro ver a asa do governo. A asa do governo. O que é essa asa do governo? A asa do governo é o seguinte, olha bem. Aqui é claro, é simples. A asa do governo. A asa do governo é composta de um grupo seleto da igreja, escolhido pelo Senhor para treinar e administrar a conquista.
Eu vou repetir, olha bem. A asa do governo é composta de um grupo seleto da igreja, escolhido pelo Senhor para treinar e administrar a conquista. Vamos repetir todo mundo junto para a gente gravar? Para não esquecer? Então vai comigo assim, ó. Diz assim comigo, vai lá, 1, 2, 3 e já. A asa do governo é composta de um grupo seleto da igreja. Vai lá comigo. É composta de um grupo seleto da igreja. Mais uma vez. É composta de um grupo seleto da igreja. De novo. É composta de um grupo seleto da igreja. Para quê? Escolhido pelo Senhor para treinar e administrar a conquista. Vamos lá? Escolhido pelo Senhor para treinar e administrar a conquista. Escolhido pelo Senhor para treinar e administrar a conquista. Isso é a asa do governo. A asa do governo. Efésios 4, 11 e 12. Olha bem o que é que diz. Efésios 4, 11 e 12. Você vai entender bem. Diz assim, 11, verso 11. E Ele mesmo quem? Jesus, o próprio Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então você vê assim, olha, governo, uns para apóstolos, não são todos para apóstolos. Então o governo é para um grupo seleto, escolhido por Deus para treinar e administrar. Então ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é mestre. E ninguém pode dizer eu vou ser profeta, eu vou ser apóstolo, eu vou ser pastor, eu vou ser evangelista, eu vou ser mestre, porque é Deus quem dá. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem estabelece. Então é o governo. O governo é um grupo seleto. Amém? Agora, qual o objetivo? Verso 12. Olha o objetivo do Senhor: selecionar essas pessoas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então olha bem, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres são chamados por Deus para quê? Qual a finalidade desses serem chamados por Deus, desse grupo seleto? Para treinar os santos, treinar os leigos, treinar as pessoas que se decidem, treinar os crentes, treinar os membros da igreja e fazer dos membros da igreja dos santos obreiros, discípulos e discipuladores, para que os santos realizem a obra do ministério e a edificação do corpo. Então quem é que vai realizar a obra do ministério? Os santos. Então nós temos o que? A asa do governo. A asa do governo é um grupo seleto. A asa do governo são alguns, não são todos. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que vão treinar os santos, que é a asa da conquista. Então, a asa do governo vai treinar a asa da conquista, para que a casa da conquista, se movendo, equilibre a águia, que é a igreja, para que a águia possa voar e conquistar nas alturas. Então vamos agora falar sobre a asa da conquista. Quem é a asa da conquista? Quem é a asa da conquista? Todos os outros. Então, pastor Almir Raposo, José Almir Raposo, eu sou igreja? Sou igreja. Mas que asa eu sou da igreja? Eu sou a asa do governo. Eu sou pastor, eu sou mestre no ensino da palavra, né? Sou evangelista. Porque tem pessoas que têm as qualificações quase todas. Graças a Deus, Deus tem me dado uma qualificação de ensino. Você está vendo, você está sendo ensinado agora, você está aprendendo através de mim, né?
porque Deus me fez mestre, Deus me deu essa qualificação, não foi eu que me fiz, foi Ele que me fez. Evangelista, por quê? Porque eu te ensino a ganhar almas. Então, a asa do governo, ela existe para adestrar os santos. Os santos. Então, os demais, todos os demais são os santos da igreja, que tem que ser adestrado pela asa do governo para ministrarem na igreja, para produzirem na igreja, para fazer a igreja crescer, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para ganhar almas, para fazer o trabalho do reino. Então, quem vai fazer o trabalho da conquista, né? Por isso que eu chamo da asa da conquista, são os santos, é você. Você não pode ficar esperando que o pastor, que o apóstolo, que o profeta, que o evangelista, que o mestre vá ganhar o mundo, vá ganhar a cidade, vá ganhar o estado, vá ganhar as nações. Quem vai ganhar a cidade, o estado e as nações são os fiéis, são os discípulos, os discipuladores, é a igreja, são os membros, é você, é você. Essa é a asa da conquista. Olha o que diz assim, ó, composta de toda a igreja enviada para realizar a conquista. Então a asa da conquista, ela é composta de toda a igreja. Fala comigo, a asa da conquista é composta de toda a igreja. Fala aí, vamos lá, fala comigo, fala, traz aqui na tua mente. Diga, a asa da conquista é composta por toda a igreja. Vamos lá de novo. A asa da conquista é composta por toda a igreja. Todos fazem parte. Vamos ver isso? Mateus 28, 19 e 20. Está aí. Voltamos para o texto inicial, para o texto lá do começo que eu falei, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é o ide. Ide fazer discípulos, ide fazer discípulos, ide fazer discípulos. É para você. Ide fazer discípulo não é para o apóstolo. Ide fazer discípulo não é apenas para o profeta, não é apenas para o evangelista, não é apenas para o mestre, não é apenas para o pastor. O papel do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e mestre nessa missão de ir é treinar você, treinar a igreja, treinar, fazer discipulado com você, você ser treinado, entender o que é o reino, entender que é corpo de Cristo, entender que é a plenitude daquele que realiza tudo em todos e passar a ter ação na terra, ação libertadora na terra. Olha bem, segundo aspecto aí da asa da conquista, é composta de toda a igreja revestida da graça e dos dons de Jesus. Toda a igreja revestida da graça e dos dons de Jesus. Olha o que diz Efésios no capítulo 4, 7 e 10. É os textos anteriores daquele que eu falei sobre profeta. Escolheu uns para profetas, para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Olha o que diz antes. Diz assim, ó: mas a graça foi dada a cada um. Olha bem, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores. Mas a graça é para todos. A graça não é só para o apóstolo, a graça não é só para o profeta, a graça não é só para o evangelista, a graça não é só para o mestre, a graça não é só para o pastor, a graça é para todos. A graça é para todos, mas a graça foi dada a cada um de nós. A cada um de nós, a graça está em mim que sou pastor, a graça está no meu amado e querido apóstolo Sinomar, a graça está nos nossos queridos e amados bispos, profetas, a graça está em todo o governo, mas a graça também está em você. A graça foi dada
a cada um de nós. A graça foi dada a você. Para quê? Para você poder exercer a conquista. Agora, olha bem, outro versículo, o versículo de número 8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons é para quem? Os dons é para quem? Para todos. Deu os dons aos homens. Então a graça é para todos, os dons são para todos. Dom da fé, dom de cura, dom da sabedoria, dom de milagres, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Os dons é para a igreja. Como o quê? Como um revestimento, um armamento da igreja. A graça e os dons. Para que a graça e dom? Para fazer discípulos. Para que graça e dom? Para expulsar os demônios. Para que graça e dom? Para fazer célula. Para que graça e dom? Para reunir grupo. Para que graças e dom? Para ministrar a palavra. Para que ser treinado pelos apóstolos, pelos profetas, pelos pastores, pelos evangelistas e mestres? Para fazer célula, para pregar, para ganhar almas, para ganhar, consolidar, treinar e enviar. Missão da igreja. Missão sua, missão do corpo. É a outra asa que tem que bater. A outra asa que tem que bater. Porque se só bater a asa do governo, se só a asa do governo bater, a águia não vai voar, vai viver como galinha. Então a asa da conquista, que é a asa dos membros, que é a asa dos fiéis, que é a asa dos cristãos, que é a asa dos santos, também precisam bater. E os santos, que é você, precisa se levantar na graça e precisa se levantar no dom para fazer a obra da evangelização, e não apenas pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ficar de domingo em domingo, domingo, é domingo, outra domingo, é domingo, outra domingo, só vindo assistir culto. Só vindo assistir culto. Isso é a paralisia da asa. É uma asa paralítica. Uma igreja onde os membros dela só têm o costume de assistir culto é uma igreja que tem uma das asas quebrada, uma das asas paralisadas, uma das asas sem funcionar. Então é uma igreja que vai crescer, cresce. É uma igreja que vai ampliar, amplia, porque a águia mesmo sem voar, ela pode beliscar o grão que está no chão, ela pode comer o rato que está roendo. Então ela vai se alimentar, ela vai ter um determinado nível de existência e de conquista, mas é uma existência rasteira, é uma existência de galinha. Exemplo, se a gente for ver a média, se você for ver a média de conquista das igrejas nas cidades, me diz aí uma cidade que tem pelo menos 50% da cidade que é evangélica. Qual é a cidade aí que 50% dela é evangélica? A gente for ver a estatística dos evangélicos nas cidades, a gente vê 5%, é 10%, é 15%. Nos países capitalistas, nos países chamados cristãos. Agora você parte lá para os países do Oriente Médio, é 0,5% de cristãos, ainda está misturado com outros cristianismos que não são os autênticos. E ainda tem muita gente aí batendo no peito e achando que porque tem uma igreja de 500 membros, ou uma igreja de 1000 membros, ou uma igreja de 3000 membros, está arrasando. Não é verdade, porque às vezes passou ou passamos 10 anos para conseguir 500 membros, 20 anos para conseguir 1000 membros. Isso não é voar, isso não é conquistar com as duas asas, isso é conquistar uma asa só. E o que é que acontece aqui na nossa igreja local, irmãos? O que é que acontece? Igreja apostólica. O que é a igreja apostólica? A igreja apostólica é uma igreja que se propõe a voar com as duas asas. Por isso que eu, como pastor daqui da Igreja Luz para os Povos de Itaberaí, estamos implantando a visão celular, estamos implantando as células, porque essa é a maneira de você bater sua asa, é a maneira de você administrar a graça e o dom que está em você. Há uma graça e um dom em você. Como é que você vai utilizar essa graça e esse dom? Reunindo em células. Então chegou o tempo da membresia da igreja,
Chegou o tempo dos fiéis. Que maravilha você é crente, que maravilha você é fiel, que maravilha você é ovelha, que bênção, eu estou feliz, eu estou alegre, satisfeito com você, por ser ovelha, por ser membro da igreja, por vir para a igreja, é bom demais. Mas chegou o tempo de você bater a asa e de você ajudar a igreja a voar na conquista evangelizadora. Chegou o tempo de você usar a graça e o dom que está em você. E além dessa graça e desse dom que está em você, olha o que é que mais está em você. Olha, veja o que é que diz aqui, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo, ele deu dom aos homens. Ora, isto ele subiu, que não, senão que desceu também. Antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas em todos. Agora olha aqui, composta de toda a igreja revestida da unção e poder do Espírito Santo. Para quê? Olha o que é que diz Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Agora olha o que é que diz Atos 1:8. Diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então temos o que? Uma igreja que tem o dom do Espírito Santo, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, uma igreja que tem unção. Então você vê que o dom do Espírito Santo, a graça e o dom, não é apenas para os profetas, não é apenas para os pastores, não é apenas para os apóstolos, não é apenas para os mestres. A graça, o dom é para a igreja, mas também, olha aqui, ó, o poder e a unção, a virtude do Espírito Santo é para toda a igreja. Deus não tem o seu Espírito por medida. Deus não dá o seu Espírito por medida a ninguém. Então olha bem, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não é exclusividade minha, não é exclusividade de um orador, não é exclusividade de um pregador, não é exclusividade de um conferencista. Aí fica todo aquele povo, aqueles irmãos, aquela igreja, 100 pessoas, 200, 300, 500. Quando é que aquele homem ungido vem aqui para orar, para expulsar demônio? Quando é que aquele pregador cheio do Espírito Santo vem aqui para ter revelação? Quando é que precisa um profeta vir para ter revelação? Precisa. Por quê? Por quê? Porque a igreja não está entendendo. A igreja não está entendendo que a unção é para todos, o governo é para alguns, a direção é para alguns, a orientação é para alguns, a administração é para quem chama, mas fogo e glória é para a igreja toda. Unção e poder do Espírito Santo é para a igreja toda, é para mim, é para você, é para tantos quantos o Senhor chamar. Então a unção de Deus não é limitada só ao governo, a unção de Deus não é limitada só à administração, a unção de Deus e o poder para curar, libertar, restaurar vidas não é limitada apenas a grupo do governo, é extensiva a toda a igreja. O projeto de Deus é todos os crentes orando por libertação, o projeto de Deus é todos os crentes impondo mãos sobre os enfermos para eles serem curados, o projeto de Deus é toda a igreja expulsando os demônios da terra, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Então está chegando o tempo da igreja entender isso e começar a bater a sua asa. E o que seria a igreja começar a bater a sua asa? Seria você começar a orar pelos enfermos, será você começar a expulsar demônios, será você começar a orar pela libertação das cidades. E aonde e quando isso vai acontecer? Na sua célula. Você vai montar uma célula, você vai reunir pessoas na sua casa, ou na casa de alguém, ou no trabalho, ou no comércio, ou na esquina da rua, e você vai fazer feito Filipe fazia, você vai fazer feito Estevão fazia, você vai fazer feito os cristãos neotestamentários faziam, começar a usar o dom de Deus que está em você. Chega de uma igreja doente, chega de uma igreja medíocre, chega de uma igreja parada, chega de uma membresia que fica sentada no banco esperando todo domingo que o pastor bote a mão na sua cabeça para expulsar
Por isso essa grande convocação apostólica. Essa grande convocação apostólica. A igreja tradicional é uma igreja que voa com asa só. Só pastor que ora, só pastor que prega, só apóstolo que ora, só apóstolo que liberta, só apóstolo que manda demônio embora. Ai, Jesus! E haja trabalho. Mas a igreja apostólica, a igreja da visão, é uma igreja que funciona com as duas asas. O apóstolo, ele dá a linha de comando. O pastor dá a linha de comando. O profeta dá a linha de comando. E você cumpre. E você executa. E você expulsa o mal. E você implanta o reino. E você ganha. Você consolida. Você treina. E você guia. É uma igreja que se levanta para voar com as duas asas. Olha, composta de toda igreja autorizada a utilizar o nome de Jesus para a manifestação dos sinais. Vou repetir aqui, quarto aspecto, a asa da conquista. A igreja é composta de toda igreja autorizada a utilizar o nome de Jesus para a manifestação dos sinais. Toda a igreja tem autorização para usar o nome de Jesus para operar sinais. Você que está me ouvindo aí, todos os meus discípulos, todos os discípulos dos meus discípulos, os discípulos dos discípulos dos meus discípulos, os discípulos dos discípulos dos discípulos dos meus discípulos, todas as gerações e todos de todas as gerações, acabou o tempo de ficar sentado no banco da igreja com medo de demônio. Acabou o tempo de ficar sentado em banco da igreja esperando vir pregador de fora para botar a mão na sua cabeça para falar que Deus está falando para você. Acabou esse tempo. A unção de Deus está em você, o poder de Deus está em você, a glória de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está em você. Chegou o tempo agora que você vai se levantar e usar o nome de Jesus. Você pode, meu discípulo, minha discípula, você pode usar o nome de Jesus. Você pode, você tem autorização. Eu te autorizo, a Bíblia te autoriza, Jesus te autoriza, nosso ministério te autoriza a abrir células, a expulsar demônios, a orar pelos enfermos, e Deus vai fazer acontecer através das suas mãos. Sabe aonde é que vai acontecer os milagres? Debaixo das tuas mãos. Sabe aonde é que Deus vai operar? Na tua célula. Sabe onde Deus vai operar? No teu trabalho. Aonde você entrar, está entrando um ungido de Deus. Aonde você entrar, está entrando uma ungida do Senhor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um profeta, uma profetisa, uma pessoa que tem autorização. Você é autorizado, está autorizado a implantar o reino de Deus em Itaberaí, está autorizado a implantar o reino de Deus no Goiás, está autorizado a implantar o reino de Deus no Brasil e no mundo. E isso não tira a minha autoridade. Você ser usado para expulsar o demônio não tira o meu governo. Você ser usado para curar os enfermos não tira o meu governo. Meu governo continua, porque ele é estabelecido pelo Senhor. Que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Tem muitos pastores, muitos obreiros. Não vou dar autoridade a membro de igreja não. Não vou dizer que membro de igreja pode expulsar demônio não. Pastores, líderes, não vou dizer que membro de igreja pode orar por enfermo não. Eu vou mandar membro de igreja abrir célula, abrir igreja na sua casa, pequenos grupos. Não, isso é dar autoridade demais. Depois essas pessoas começam a crescer e quer ser alguma coisa a mais, quer tomar o meu lugar. Isso já é outro extremo. Porque você está sendo usado para curar, você está sendo usado para libertar, você está sendo usado para restaurar a vida. Isso não quer dizer que você é governo. Você tem que entender que você está fazendo isso e tem que fazer isso debaixo de uma cobertura apostólica, de uma cobertura profética, de uma cobertura evangelística, de uma cobertura pastoral, de uma cobertura ministerial. Então o ministério que autoriza, o ministério que cobre. Eu apóstolo, eu através do apóstolo, o ministério que cobre, e debaixo de cobertura você vai. E debaixo de cobertura você vai expulsar demônio, vai juntar gente, vai ganhar alma, vai libertar pessoas. Então tem que se entender que a igreja ela precisa voar com as duas asas. A asa do governo e a asa da conquista. A asa da conquista tem o quê? Aqui na asa da conquista tem o dom, na asa da conquista tem a graça, na asa da conquista tem o poder do Espírito Santo, na asa da conquista tem o nome de Jesus, como está escrito aqui, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Sobre quem essas manifestações vão acontecer? Na vida daqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar a todos aqueles que creem. A todos aqueles que creem. A todos aqueles que creem. Não é apenas a uns do grupo seleto do governo, é a todos. E não, você tem o nome de Jesus para expulsar demônio, você tem o nome de Jesus para curar os enfermos, você tem o nome de Jesus para implantar o reino de Deus. Essa é a obra da segunda asa da águia, a asa da conquista, a asa da membresia. Então você tem autorização, debaixo de cobertura. Agora, não é porque você tem o dom, não é porque você tem a graça, não é porque você está usando o nome de Jesus, os doentes estão sendo curados, os oprimidos estão sendo libertos, porque você está juntando multidões, que você vai agora se sentir que é o cara. Vai se sentir que é o pastor, vai se sentir que é o cara. Estou juntando 100, minha geração já tem 50, eu sou o mestre, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo. Não, aí não, aí você já está saindo debaixo do modelo da igreja do Senhor Jesus, que é a igreja de duas asas. Aí você só quer voar com a asa do dom, aí você só quer voar com a asa da graça, aí você só quer voar com a asa dos milagres, aí você só quer usar com a asa da manifestação das maravilhas. Aí a águia vai voltar a voar com uma asa só, a asa das maravilhas. E a águia com uma asa só não voa. Aí você vai se quebrar todo. Se você se achar que é alguma coisa só porque o dom está fluindo em você, porque o dom não é seu, o dom é de Cristo. Então Deus quer equilíbrio. Uma águia que voa com as duas asas é uma águia equilibrada. Não é porque eu sou governo, não é porque eu sou pastor que eu vou dizer assim: eu não preciso da membresia, porque eu prego, eu visito, eu faço e eu ganho. É eu que vou fazer, ninguém faz. Eu não vou dar autoridade por ninguém, com medo que as pessoas se rebelem. Isso é errado, mas também é errado daqui do outro lado, a pessoa receber autorização, sentir a unção, sentir a graça, sentir o poder. Deus começa a usar e começa a se sentir melhor do que o sacerdote, começa a se sentir melhor do que o apóstolo. Aí gerar divisão. Porque a minha igreja já está com 2.000 membros, minha igreja já está com 3.000. Aí quebra a aliança com o ministério, quebra a aliança apostólica, e aí então já quer andar por conta própria, já se intitula governo, sem Deus ter chamado para ser governo. Deus te chamou para ser milagre, Deus te chamou para ser dom, Deus te chamou para conquistar debaixo de cobertura. Então é preciso entender que a igreja tem que voar com as duas asas. Governo, dá autoridade, cobre, ensina e administra. A asa da conquista é o povo, são os discípulos, são os membros, são os cobertos que vão conquistar, expulsar demônio, ganhar almas, abrir células, juntar multidões e fazer a obra acontecer. E aí essa igreja vai voar, 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 essa igreja vai voar alto, e lá de cima ela vai conseguir ver a caça lá embaixo. Lá de cima ela vai conseguir ver o alvo lá embaixo, e lá de cima ela vai dar aquele mergulho maravilhoso que a águia sabe dar, e vai pegar os alvos desprevenidos, e é só conquista, 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 conquista e conquista. Eu te desafio, meu irmão, sem medo, eu te desafio sem medo, como governo, sem medo de que você se torne uma pessoa isolada, sem medo de que você passe a usar os dons, a ser forte na ministração de milagres e ache que vai caminhar sozinho, que eu sei que não vai acontecer isso com você. Vamos fazer a obra de Deus, vamos voar, irmãos, vamos voar em nome de Jesus.
estou aqui para te treinar, estou aqui para te orientar, estou aqui para te ensinar a palavra, estou aqui para te ministrar autoridade, estou aqui para dizer para você que você está legalizado. Vá nessa sua força, vá nessa sua unção, se levante na unção de Deus, saia desse marasmo que o inimigo está querendo colocar em você, saia dessa prisão. O diabo, Satanás, tem querido amarrar essa asa da igreja, que é a asa do discipulado, que é a asa dos leigos, que é a asa dos membros, quer fazer você que aceitou Jesus se sentir apenas como um visitante da igreja, se sentir apenas como um membro da igreja. Não, você não é apenas um visitante, você não é apenas um membro da igreja, você é um ungido de Deus, você é uma ungida do Senhor, você é templo do Espírito Santo, o poder de Deus está em você, você tem a graça, você tem o dom, você tem o power de Deus, você tem o fogo de Deus na sua vida. Use esse poder, use essa graça. Eu estou te autorizando a abrir célula. Vamos abrir célula, vamos abrir o maior número de células que nós pudermos abrir. Vamos juntar pessoas e você vai orar pelos enfermos e eles serão curados através da sua mão. Você vai expulsar os demônios, você vai trabalhar na vida das pessoas, você vai orientar, aconselhar, e será grande as conquistas que virão através da sua mão. Da sua mão. A igreja que se levanta para voar, a igreja de duas asas. Então essa é a visão, essa é a primeira parte da nossa mensagem, essa é a primeira parte do nosso estudo. Depois nós vamos continuar essa lição. Na próxima semana nós estaremos continuando essa mesma lição. Igreja apostólica, a igreja que voa com as suas duas asas, asas de águia. Então essa é a primeira lição. Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, eu sou o governo, estou aqui para te autorizar, estou aqui para legalizar o teu trabalho. Ore pelos enfermos e eles serão curados, expulse os demônios e eles vão sair, porque Jesus já fez a parte dele. Jesus já cumpriu a sua missão, Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou no terceiro dia, todo o poder já lhe foi dado no céu e na terra. Agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, chegou a minha hora, a sua hora, a hora da igreja completa. A igreja, governo e a igreja membresia. Ó, pastores e discípulos, voando. Vamos voar em nome de Jesus. Vamos voar, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão onde você está aí. Levanta a sua mão aí na célula, no grupo, onde você estiver agora ouvindo essa gravação. Levanta as suas mãos. Ora comigo, diga: vamos voar. Nós vamos voar como águia, voando com as duas asas e conquistando, com a asa do governo, a asa da conquista, a asa dos dons, a asa da graça, a asa da libertação, a asa das maravilhas estão na igreja. Em nome de Jesus, nós vamos voar. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Grande amor encheu meu ser de esperança. Lá na cruz, um Salvador se entregou, deu vida eterna.